Bom dia a todos que escutam o nosso canal, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Para nós é um motivo grande de alegria poder mais uma vez postar, né, uma das nossas mensagens para você que nos escuta sempre no canal do YouTube, tá bom? No canal Mensagens de Fé, amém? Do irmão João Paulo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, né, seu emprego, tudo que você tem que possa ser abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre esse tema, João Batista, dias de guerra. E aí eu queria falar um pouco sobre a vida, né, do João Batista, os momentos bons e também alguns momentos conturbadores que ele passou na vida dele, né, quando ele viveu lá em Jerusalém. A introdução diz assim: a história do João começa com prodígios. João é um grande milagre de orações respondidas. O seu pai, Zacarias, né, já orava, né, pela sua vida, pela vida de sua mãe que era a Isabel, que era uma pessoa estéril, a Bíblia vai falar sobre isso, e Deus ele faz um grande milagre, abençoa esse casal, né, que tinha essa grande impossibilidade, essa grande dificuldade de gerar. Sua mãe, a Isabel, ela não conseguia, né, gerar uma criança, um bebê no seu ventre, e o Senhor Deus aparece através do anjo, né, o anjo Gabriel aparece e diz a Isabel que ela vai conceber, vai conseguir gerar, porque Deus vai fazer um milagre. Isso foi extraordinário, isso foi tremendo, né? A gente sabe da história do episódio que o Zacarias já era também bem avançado de idade, junto com a Isabel, sua esposa, e ele até duvida do que o anjo está falando com ele, e o anjo disse assim a ele: você vai ficar mudo, né? E consequentemente diz a ele qual é o nome que ele teria que botar, né, no seu filhinho que ia nascer, que era o João, que a gente conhece ele hoje como o João Batista da Bíblia. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 11 está registrado isso. O qual atentou para a sua mãe e lhe fez conceber com um útero já velho, sem ter mais idade para gerar, né? Isabel, né, ela é vista por Deus, visitada por ele, e o milagre acontece, trazendo assim, né, o aparecimento ou surgimento do nascimento do profeta João Batista. Isaías falou de João Batista ainda antes dele nascer. Isso é tão incrível, isso é tão forte, tão poderosíssimo, porque como é que se pode falar de alguém que não se sabe nem que ele vai nascer, né? A profecia futura do profeta Isaías mencionava o João Batista, voz do que clama no deserto, está em Isaías capítulo 40, versículo do 3 ao 4. Né? Isso é tremendo, porque Deus ele conhece o futuro e sabia que o João Batista ele ia aparecer, ele viria. Essa profecia estava relacionada ao menino João, como eu falei, João Batista. Foi assim o começo da vida daquele que seria, né, chamado de o anjo que viria preparar o caminho do Senhor Jesus. João era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Isso aqui também é uma coisa muito poderosa, muito forte, porque como uma criança, é incrível, né? Como uma criança pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Como isso é possível? Só Deus, né, para fazer uma coisa dessa e para explicar para a gente, né? Porque João Batista ainda no ventre, ele não orava, ele não tinha uma consciência sobre Deus, de quem era Deus, quem era ele, quem seria o João, né? Qual seria o seu nome, né? E lá no ventre, quando ele já está formado, quando já é um bebezinho lá dentro da bolsa, né, de sua mãe, João já era cheio do Espírito Santo. Isso revelava uma natureza que João seria um homem, um profeta, diferenciado de todos os outros profetas que existiram de Deus, né? Porque a Bíblia não registra nenhum outro acontecimento, né, de outra pessoa, de outra criança tão cheia do Espírito Santo como foi o João Batista, porque ele vem desde o ventre. Isso é muito interessante, né? Outros a Bíblia vai dizer que desde criança, mas já tinha nascido,
né? Quando Deus fala com Jeremias, ele já era um adolescente, já é um jovem, né? Sansão, tudo mais. Então, João Batista era diferenciado. E isso era muito forte. Isso está registrado em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 41. Sua mãe também era cheia do Espírito Santo. Detalhe, né? Quando a mãe o filho possivelmente também pode ser cheio do Espírito Santo se ele for uma pessoa apegada às coisas de Deus. Lucas capítulo 1, versículo do 13 ao 15. A pregação do João Batista, os dias do seu auge ministerial, está registrado no capítulo 3, né, e versículo do 1 a 20 do livro do Evangelho do Dr. Lucas. João pregava com uma unção e uma autoridade que as pessoas vinham, né, o escutar, suas duras pregações, né, porque ele pregava duramente, né. Tem hora que ele chama os fariseus de raça de víbora, né, cobras venenosas, né, e ele fala sobre isso e diz assim dizendo a ele: quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Né? Quem foi que disse para vocês se arrependerem? Né? E eles vêm ali, Lucas capítulo número 4, versículo, né, 14. Ao ouvirem a mensagem de João, multidões naquela época, multidões se arrependiam de seus pecados, o povo queria voltar-se para Deus. Era um período de um grande avivamento que o João trazia. Eles pediam o batismo, demonstrando profundo arrependimento, né? O batismo em águas, e ali no Jordão, João batizou centenas de pessoas. Muitas pessoas foram batizadas por João. Diz a Bíblia que uma multidão via ouvir ele e era batizado por ele. João era um profeta que trazia a lembrança do profeta Elias, porque ele falava com autoridade semelhante à do profeta Elias. Lucas capítulo de número 1, versículo 17. Ele era comparado a Cristo, né, que havia de vir. Até Cristo João foi comparado. Ele, no capítulo 1 de João, identifica o seu próprio primo, né, o Jesus, como o Cordeiro de Deus. É interessante que o João Batista, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito em João, capítulo número 1, versículo 29. Foi o profeta João Batista quem primeiro citou a expressão batismo com o Espírito Santo. Né? Para quem não sabe, o primeiro profeta a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, essa expressão batismo com o Espírito Santo, né? Joel falou do derramamento do Espírito Santo, mas batismo com o Espírito Santo, não, batismo com o Espírito Santo, só o profeta João no Novo Testamento. Afirmando que suas pregações, que aquele que apareceria um homem mais poderoso do que ele mesmo, que batizaria, não é, de uma forma totalmente diferente da qual, e um batismo do tipo diferente do qual ele batizava. Isso está em João capítulo 1, versículo 33 ao 34. João dava testemunho de Jesus, dizendo a todos que era necessário que ele, né, que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Olha que coisa tremenda. João protestava contra o pecado do rei Herodes. Lucas capítulo 3, versículo de número 19. Por este motivo, João Batista foi preso. É aqui que começam os sofrimentos, né, na vida do João Batista. A aparência de João está registrada no livro de Marcos, no capítulo de número 1, do versículo 2 ao versículo de número 8. João estava preso e não havia esperança de soltura. A solidão e a fé de João o enfraqueceu. Ou melhor dizendo, a solidão dentro do cárcere enfraqueceu um pouco a fé de João Batista. Difícil era para ele, né, viver dentro da prisão. Em momentos difíceis para ele, João se sentia, né, que o fim estava chegando para ele. Então ele resolveu mandar 2 dos seus discípulos para onde Jesus estava pregando, Mateus capítulo 11, versículo 1. E essa era a pergunta que o João Batista ele ousou fazer
para o seu primo Jesus, que era o Cristo. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? O sofrimento era tão grande, mas tão grande na vida do João Batista, que ele disse assim: tu és aquele de qual os profetas falaram, que a profecia dizia, ou nós devemos esperar outro? Em dias de guerra, para João Batista, o sofrimento era tanto que fazia o João questionar em sua mente, não é? João pensava que deveria acontecer mais coisas com ele, afinal ele tinha sido escolhido por Deus, mas isso não aconteceu. Muito difícil foram os dias de João Batista, e a gente vai entender que no final ele foi decapitado. Eu não sei o que você está passando na sua vida, o sofrimento que você vive como um servo, um homem de Deus ou serva de Deus, mas confia, em teus dias de guerra, Deus não deixou você, nem abandonou a sua fé. Não vai abandonar você e não vai te desamparar. O Senhor está contigo, Ele é o teu Deus, Ele é o teu auxílio, Ele é a tua força. Se fortalece na história de João Batista, né? Encontra auxílio de Deus e refúgio do Senhor para dias de vitórias que virão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.